Antes de sair por aí pulando o carnaval, você sabe a origem dessa festa? Tenho certeza de que se você soubesse, nunca mais ia querer saber de carnaval na sua vida. Afinal, católico pode brincar o carnaval ou não? Bora pro vídeo que eu vou explicar tudo pra você. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Hoje é terça-feira de carnaval e eu quero fazer uma pequena reflexão com base em um artigo de Dom Estevão Bettencourt, que saiu na revista Pergunte e Responderemos, número 5, de maio de 1958. Há muita controvérsia sobre a origem do carnaval e até mesmo sobre a sua etimologia. Então fique conosco que vai ser muito bacana aprendermos um pouco mais sobre a festa do dia de hoje. Então vamos lá! Você sabe que embora os pagãos gostem de estender o carnaval por uma semana, 15 dias, em alguns lugares até um mês inteiro, carnaval é só um dia. Hoje, terça-feira. Amanhã já é quarta-feira de cinzas e já começa o tempo da quaresma, ok? Nem todas as pessoas que pulam carnaval, como se diz, se divertem de forma pecaminosa, é verdade. Há carnavais e carnavais. É possível se divertir honestamente, no fim das contas, evitando o pecado e as ocasiões de cair nele, e o próprio Santo Tomás de Aquino chega a associar o bom divertimento a uma virtude específica em sua Suma Teológica. Mas cuidado! Um antigo ditado popular diz que quem muito ri, termina chorando. No tempo do carnaval, que se apresenta como uma festa de alegria, não é difícil perceber o quão cheias de sabedoria são essas palavras. Basta pensar nas inúmeras vezes em que, depois de uma festa tão cheia de prazeres e sortilégios, experimentamos uma profunda tristeza e vazio de sentido. Tal efeito se explica pelo gênero de alegrias que vivemos, pois certos tipos de prazeres são naturalmente passageiros e deixam a pessoa com a mesma rapidez com que aparecem. No carnaval, nossa alma é totalmente instigada não pelo espírito bom, mas pelo espírito maligno, que atiça os apetites sensíveis. As pessoas entregam-se como bestas ao alimento carnal, drogas, orgias, violência de todo tipo. Se a imprensa fosse verdadeiramente honesta, essas festas jamais seriam exaltadas. Afinal, elas não são capazes de saciar a sede do coração humano, porque não respondem aos desejos mais íntimos da alma. Por isso, esta volta ao tédio e à dissipação, quando tais prazeres acabam. A pessoa que não estiver disposta corajosamente a buscar o verdadeiro alimento do espírito, jamais conseguirá desvencilhar-se das ressacas da quarta-feira de cinzas. Mas afinal, o que significa a palavra carnaval? Muitos autores explicam esse nome a partir dos termos do latim tardio carne vale. Espera, eu vou escrever aqui na tela. Carne vale. Isso é, adeus carne, tchau carne, a despedida da carne. Essa derivação indicaria que no carnaval o consumo de carne era considerado lícito pela última vez antes dos dias de jejum quaresmal. Obviamente você sabe que o jejum quaresmal não consiste em ficar 40 dias sem comer carne, né? Mas se você quiser mais informações sobre a quaresma, o jejum, a oração, a esmola e todas as penitências e mortificações, eu vou colocar aqui em cima nos cards, né? E também aqui embaixo na descrição desse vídeo, um link para um vídeo que nós fizemos aqui para o canal, onde a gente explica tudinho sobre isso. Chama-se Os 3 Pilares da Quaresma
estão altamente interligados. E eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Bem, voltando à palavra carnaval, né? Alguns estudiosos recorrem à expressão carnem levare, ou seja, suspender ou retirar a carne. O Papa São Gregório Magno teria dado ao último domingo antes da quaresma, ou seja, o domingo da quinquagésima, o título de Dominica ad carnes levandas, algo como domingo para diminuir a carne. Ah, você sabe o que é domingo da quinquagésima, sexagésima e septuagésima? Não? Eu vou colocar também o link de um vídeo onde explicamos a respeito desse tema. É o enterro do Aleluia. Isso mesmo. O Aleluia é enterrado para nos prepararmos para a quaresma. Então, tá. Vai ficar aqui em cima nos cards e também aqui embaixo na descrição do vídeo. Não deixe de assistir. É bem bacana mesmo, bem interessante. Agora, voltando à expressão domingo para diminuir a carne. Ela teria sido sucessivamente abreviada até chegar na palavra carneval ou carnaval. São teorias, tá, gente? São teorias. Um terceiro grupo de etimologistas apela para as origens pagãs do carnaval. Né? Entre os gregos e romanos, costumava-se exibir o desfile de um carro em forma de nave dedicada ao deus Dionísio, ou também conhecido como Baco, puxado por escravos. Dentro desse navio viajava o homem mais gordo da cidade, distribuindo vinho para a população aglomerada ao longo das calçadas. Baco, né, é o deus do vinho. O tal carro era chamado carros navalis, de onde teria vindo a forma carnavale, o carnaval. Né? Como se vê, não é muito clara a procedência do nome. As mais antigas notícias de pompas semelhantes às que hoje chamamos carnaval datam, como se crê, do século VI a.C., na Grécia. As pinturas de certos vasos gregos apresentam figuras mascaradas a desfilar em procissão ao som de música. As pompas do culto do deus Dionísio, com suas fantasias e alegorias, são certamente anteriores à era cristã. Entre os gregos, depois entre os romanos, entre os antigos celtas e germanos, festividades parecidas eram ocasionadas pela entrada de um novo ano, né, lá no mês de janeiro, ou pela aproximação da primavera e a consequente despedida do inverno. Elementos da religiosidade pagã e da mitologia costumavam inspirar essas celebrações. Em geral, os povos não cristãos queriam, com seus ritos exuberantes, expiar as faltas cometidas no inverno ou no ano anterior e pedir aos seres superiores, né, aos deuses, a fecundidade da terra e a prosperidade para a primavera e o ano novo. Disto dão testemunha os costumes vigentes por ocasião de tais solenidades. Por exemplo, para exprimir a expiação e o cancelamento das culpas passadas, né, encenava-se a morte de um fantoche ou boneco, que depois de haver feito o seu testamento e após uma paródia de transporte fúnebre, era queimado ou lançado na água, ou de qualquer modo destruído. Era um rito celebrado geralmente no dia 1º de janeiro, por aí. Em algumas regiões procedia-se à confissão pública dos vícios. Matava-se um peru, o qual antes de morrer proclamava pela boca de um dos cidadãos os malefícios da gente do país. A denúncia das culpas tomava não raro um caráter engraçado e teatral. Era, por exemplo, o cômico Alerquim, que antes de ser entregue à morte, confessava os seus pecados e os pecados dos outros também. Apesar das intenções sérias que inspiraram inicialmente tais manifestações públicas,
compreende-se que elas tenham mais e mais dado lugar à imoralidade, fomentados pelo uso de máscaras, trajes alegóricos, pela exibição de peças de teatro, etc, etc, etc. Em tese, as danças e a animação característica dessas festas deviam servir de exortação ao povo para que, cheio de alegria, iniciasse a nova estação do ano. As religiões provenientes do Oriente e muito difusas no Império Romano concorreram não pouco pelo fato de seguirem rituais exuberantes para o incremento das festividades carnavalescas. As demonstrações de alegria, porém, tornaram-se subversivas da ordem pública, fazendo com que o Senado romano, no século II a.C., resolvesse combater os bacanais. Os adeptos destes passaram a ser acusados de graves ofensas contra a moralidade e contra o Estado. Agora que nós entendemos os motivos de tais festividades populares, como que elas surgiram, é necessário compreendermos que elas não tinham uma data fixa. Podiam ser 25 de dezembro, que é o dia que os pagãos celebravam Mitra ou o Sol Invicto. Podia ser no dia 1º de janeiro, que é o começo do ano, né, do ano civil. Ou dia 6 ou 17 de janeiro, ou até mesmo dia 2 de fevereiro. Todas datas pagãs bem conhecidas e populares. Ou também podia ser uma outra data um pouco depois, né, um pouco posterior. Quando o cristianismo se difundiu, já encontrou tais orgias no uso dos povos. Por princípio, o evangelho não é contrário às demonstrações de alegria, contanto que não degenerem em celebrações libertinas e pecaminosas, não é mesmo? Por isso os missionários não se opuseram formalmente à realização do carnaval, mas procuraram dar-lhe um novo caráter, tentando substituir as práticas que tinham sabor nitidamente supersticioso ou mitológico e as imoralidades, enfim, e enquadrando-o dentro da doutrina cristã. Assim como motivo de alegria pública, os pastores de almas indicavam por vezes algum mistério, alguma solenidade do cristianismo. O Natal, por exemplo, ou a Epifania do Senhor, ou ainda a purificação de Maria, no lugar dos mitos pagãos celebrados nessas datas. Veja bem, com isso, eu não quero dizer que datas como o Natal foram inventadas pela igreja. Por favor, não faça confusão, né? Eles inventaram o Natal apenas com a finalidade de ofuscar uma festa pagã que já existia. Não! Eu acredito sinceramente que o Natal, por exemplo, é dia 25 de dezembro porque Jesus realmente nasceu nesse dia. Portanto, eu não vou entrar nesse tipo de discussão agora. Mas e você, o que acha sobre isso? Coloque a sua opinião aqui nos comentários e vamos conversando mais tarde, né? Coloca aqui o que você acha. Realmente Jesus nasceu 25 de dezembro? Ou foi a igreja que adaptou essa data? Bom, por fim, as autoridades eclesiásticas conseguiram restringir a celebração oficial do Carnaval aos 3 dias que precedem a quarta-feira de cinza. Veja, naquela época, 3 dias. Em nossos tempos, alguns párocos bem intencionados promovem dentro das normas cristãs festas com o público, né, dentro desse tríduo, dentro desses 3 dias, a fim de evitar que os fiéis sejam seduzidos por divertimentos menos dignos. Mas o ideal mesmo é que, ao invés das paróquias promoverem esses tais carnavais com Jesus, tão barulhentos, né, convidar a comunidade para participar de retiros espirituais no período em que os pagãos estão festejando o carnaval. Concorda comigo? Como se vê, a igreja não instituiu o carnaval. Teve, porém, de reconhecer como fenômeno vigente no mundo em que ela se implantou. Se fosse combater de frente, talvez não resolvesse nada, talvez nunca conseguisse mudar nada. Houve então ali uma tentativa de dar uma interpretação cristã ao carnaval
e subordiná-lo aos princípios do Evangelho, né? O cristianizar aquilo que era pagão. Era inevitável, porém, que os povos nem sempre observassem o limite entre o que o carnaval pode ter de cristão e o que tem de pagão. Está claro que são contrários às intenções da Igreja os demandos assim verificados. Em reparação dos mesmos foram instituídas a adoração das 40 horas e as práticas de retiros espirituais nos dias anteriores à quarta-feira de cinzas, como eu já mencionei aqui. Na minha opinião, sinceramente, por mais que a Igreja tenha tentado e até conseguido por algum período na história fazer com que o carnaval se tornasse uma festa sadia, uma festa para a família, hoje em dia a festa voltou ao seu verdadeiro dono, Satanás. Católico não pula carnaval. Católico pula o carnaval e vai direto lá para a quarta-feira de cinzas. Aliás, nós temos um vídeo com esse nome. Ele chama-se Vamos Pular o Carnaval? Né? Justamente explicando que nós católicos não devemos participar dessas festividades pagãs, nem assistir aos desfiles das escolas de samba na TV. Então, cuidado aí, tá? Eu vou colocar o link para você deste vídeo que eu acabei de mencionar, tá? Aqui nos cards, também na descrição aqui embaixo, para que você possa assistir com calma mais tarde, ok? O importante é vivermos uma santa quaresma, sem nos deixarmos influenciar pela imoralidade do carnaval e pela inutilidade da campanha da fraternidade. Ah, eu esqueci de comentar, mas nós também bebemos, além do artigo de Dom Estevão Bittencourt, nós bebemos no site do Padre Paulo Ricardo para trazermos informações para vocês para esse vídeo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E se você gosta desse tipo de conteúdo, de história da igreja, que mostra como as coisas surgiram, como que a igreja modificou certas festas, etc, etc, deixa aí o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos, ok? Mas nessa hora tão difícil que a nossa família está passando, eu quero pedir as suas orações para que a Maria Carolina se recupere e volte logo para casa, volte a gravar com a gente aqui no canal, porque eu sei que todos vocês estão sentindo muito a falta dela, não é mesmo? Aproveita, comenta aqui no vídeo, manda uma mensagem para Maria Carolina, que eu sei que quando ela voltar para casa, será uma grande alegria ela poder ver, né, que todos estavam rezando por ela, ok? Muito obrigado mesmo de coração a você que está rezando pela minha esposa, você que reza por esse canal, que nos ajuda a manter esse canal no ar, tá? Isso é muito importante para nós. Siga-nos também nas redes sociais, os links estão todos aqui na descrição desse vídeo. E amanhã, ao meio-dia, tem um vídeo novo aqui no canal para você, não perca.